Primeiro eu queria agradecer a Bárbara, a Zoe, ao Cauê, a Mariana, a todas as pessoas que integram o LADA pelo convite, por todo o trabalho mesmo na organização desse encontro tão bonito e tão valioso para a gente poder estar aqui partilhando experiências, pensando junto. Eu vou também ler porque acho que assim me organizo um pouco melhor no tempo. Agradecer também essas companhias, essas belas companhias de mesa, algumas que conheço, outras que estou conhecendo hoje, Alex, Carol, Maria Raquel. Agradecer a presença de todos vocês aqui, interessados nessa conversa, e também a todas as pessoas que fazem isso acontecer nos bastidores, docentes, pesquisadores, técnicos, a equipe de limpeza, manutenção, segurança da ESG. Muito obrigado. Eu acabei de defender a minha tese de doutorado no PPGAC, no Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da UFRJ, e eu vou partilhar um pouco da minha pesquisa com vocês, que em vários aspectos dialoga com os pontos da mesa. Eu pensei em escolher um ponto só, mas como vocês vão ver, existe um corpo emaranhado da pesquisa que vibra junto, e eu acho que essa força vibracional do conjunto entre acontecimento artístico, pensamento teórico e escrita da tese pode ser interessante para a nossa conversa aqui hoje. O céu está caindo. As coisas que a gente tira sem parar do fundo da terra, petróleo, cobre, ferro, lítio, ouro e tantos outros, não são alimentos, como diz o xamã Yanomami Davi Copenaua. São o firmamento do próprio céu, sem metáfora. Se continuarmos rasgando o chão como queixadas vorazes por produzir novas mercadorias, o céu vai desabar e quando isso acontecer, vamos todos morrer. Assim avisa Copenaua. O agravamento generalizado das condições de vida aprofunda a injustiça social, de classe, de raça e gênero, e a extinção massiva de espécies no planeta são evidentes. Enquanto o céu está caindo, o que essa pesquisa investigou foi uma arte de segurar o céu. O que me perguntei foi como o campo das artes da cena, especialmente do teatro e da performance, pode se aliar a coletivos que já estão fazendo movimentos de vida na vida. Nos últimos 4 anos e meio, eu convivi e colaborei com catadoras de materiais recicláveis da COP Futuro, uma cooperativa que opera a primeira central de triagem do programa de coleta seletiva do Rio de Janeiro, que fica no bairro de Irajá. E com biólogos e educadores do projeto USA, da ONG Guardiões do Mar, que realiza ações de educação ambiental, de pesquisa, de restauro de manguezal nas unidades de conservação do Recôncavo, da Baía de Guanabara, ou seja, na faixa que vai de Magé até Maricá, passando por Itaburaí, Niterói, São Gonçalo. Depois de alguns meses de convívio com esses coletivos, eu passei a convidar tanto a cooperativa como a ONG para que a gente colaborasse fazendo trabalhos de arte. Para isso, eu convidei também amigos artistas do Teatro Caminho, companhia que eu cofundei há 10 anos, além de outros artistas das mais diversas áreas de atuação, dança, teatro, performance, vídeo, imagem. Os trabalhos normalmente envolviam ainda uma série de outras colaborações com pescadores e catadores de caranguejo, com escola, com ONG, com centros culturais, com professoras, estudantes e pesquisadores da universidade pública, com aterro sanitário, com animais vertebrados e invertebrados, com bactérias, rios, manguezais, com lixos, com mercadorias, entre muitos outros cons. Pensando com o Ailton Krenak, com a Donna Haraway, com a Denise Ferreira da Silva, com a Lynn Margulis, que também já foi citada aqui hoje, os trabalhos eles são associações, são constelações emaranhadas, alianças e mistões que abrem espaços de partilha e de mútua aprendizagem fazendo arte, fazendo danças, performances, oficinas e espetáculos acontecerem no estado do Rio de Janeiro. A aposta estética e política da pesquisa foi descobrir o que temos a aprender
com os saberes e modos de fazer desses coletivos e o que temos a partilhar a partir dos nossos saberes e modos de fazer como artistas da cena. O que podemos fazer a partir das nossas diferenças. O povo da mercadoria, que é como nos chama o Copenhague, ou o povo eurocristão monoteísta, como diz o Antônio Bispo dos Santos, a gente se acostumou a pensar a diferença como um problema. Por isso, interessaram a essa pesquisa trabalhos em que a diferença prolifera mais vida, abrindo espaço de experimentação de outros modos, outras estéticas e outras políticas para a vida e para a cena. Cada um dos 4 capítulos da tese, então, propõe uma triangulação entre trabalhos artísticos realizados ao longo da pesquisa, questões conceituais e debates do campo das artes da cena, incluindo trabalhos de outros artistas. A tese, além disso, ela é costurada por uma série de jogos, como um manual mesmo, que foram praticados pela pesquisa ao longo desse tempo. São jogos que podem ser propostos em contextos variados, em escolas, em processos de criação artística, em grupos de trabalho, para promover a aliança entre diferenças e diferentes. Eu vou passar rapidamente por esses 4 capítulos. O primeiro capítulo da tese, ele parte da noção de mercadoria, elaborada pelo Davi Copenhague e por contribuições do recente campo interdisciplinar dos estudos dos descartes, ou Discard Studies. Eu percebo que os sistemas público-privados de limpeza urbana, como dizia a Carol, inventaram para o lixo a ficção de um fora impossível, que coreografa o movimento de mercadorias, pessoas, máquinas e bichos pela cidade. Jogar fora é um ato de esquecimento. Se o fetichismo da mercadoria, como proposto pelo Marx, chama atenção para o fato de que no cotidiano, no mercado, as mercadorias têm os seus processos de produção escondidos sob a forma numérica do preço, eu percebo um duplo feitiço da mercadoria que também esconde a história depois que a mercadoria é descartada. O capítulo ele apresenta o trabalho da artista da performance Mierle Ukeles, que em 1969 publica um manifesto pela arte da manutenção, colocando no centro do debate artístico o trabalho esquecido, subalternizado e mal remunerado de equipes de limpeza e manutenção que mantêm museus e cidades vivos. É dessa constelação que nasce a performance Dança Mercadoria, quando eu convidei em 2022 um grupo de artistas da cena para juntar os seus lixos por 7 dias sem jogar nada fora. No 8º dia, nos encontramos no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e passamos a tarde compondo e contando histórias com os nossos lixos. Nas semanas seguintes, eu levei os materiais recicláveis do nosso lixo coletivo para a COP Futuro. Aí eles indo de metrô até lá a entrada na cooperativa, depois a gente triando, essa Cris, uma grande parceira de trabalho. Encaminhei os compostáveis para o ciclo orgânico, negócio social de compostagem. Esse aí também é a coleta do ciclo orgânico acontecendo de triciclo até uma estação intermediária em Laranjeiras e depois indo de caminhão até o pátio de compostagem propriamente em Duque de Caxias. E entreguei o resto dos resíduos, a parte não compostável nem reciclável, no aterro sanitário de Seropédica, gerido pela Ciclos Ambiental, para onde vai a maior parte do lixo carioca. É proibido fotografar dentro do aterro sanitário. Foi uma longa burocracia para fazer isso acontecer. O aterro é uma imensa indústria de construção de montanhas de lixo e de lagoas de chorume. É impressionante. Por meio de diários, o capítulo reconta essa história.
No segundo capítulo, eu conto como eu conheci o Projeto Sá e lembro as minhas primeiras visitas ao Manguezal da Guanabara, até participar como professor voluntário de uma edição da Mundo Mangue, uma oficina continuada sobre ecossistemas de manguezais, poluição costeira e a Baía de Guanabara, que é realizada pelo Projeto Sá em escolas públicas das cidades do Recôncavo da Bahia. A oficina aconteceu em 2023, junto com a equipe de educação ambiental do projeto, formada por biólogos e educadores. Eu tive a oportunidade de propor como artista jogos teatrais e práticas psicofísicas para estudantes do segundo ano de ensino médio normal, ou seja, de formação de professores do Colégio Estadual Ilka de Araújo Peçanha, em Itaboraí. Ao longo de 10 encontros, propusemos uma arte-educação ambiental, uma educação ambiental de corpo inteiro, que culminou com a Feira de Ciências da escola, quando os estudantes e as estudantes apresentaram trabalhos sobre o manguezal para a comunidade escolar. Os jogos que eu propus à turma eram uma tentativa de experimentar no corpo conceitos como os de simbiose, como proposto pela evolucionista Lynn Margulis, para quem a aliança entre organismos diferentes foi o grande motor da evolução da vida na Terra. Eram também um jeito de provocar constelações de alianças afetivas, como fala o Ailton Krenak. Os jogos eram práticas multissaberes para ficar com o problema, se pensamos com a historiadora da ciência, Donna Haraway, e apostavam no envolvimento e na biointeração, como diz o mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos. O capítulo retoma ainda contribuições históricas para o conceito de jogo, como feitas pelo teórico da cultura João Huizinga, pelo sociólogo Roger Caillois, pelos jogos teatrais da professora e diretora Viola Spolin, pelos viewpoints propostos pela coreógrafa Mary Overly e depois ampliados pelas artistas da cena Annie Bogar e Tina Landau. O terceiro capítulo pratica uma aliança entre a física quântica, as artes da performance e a biogeoquímica da Terra. Guiado pela teórica da física Karen Barad e pela filósofa e artista Denise Ferreira da Silva, eu teço uma crítica da separabilidade e da determinabilidade do programa ético-político moderno. Ou seja, uma crítica à ideia de que é preciso separar e isolar as coisas em partes mínimas para compreendê-las. Em vez disso, e inspirado pelas autoras, eu proponho uma ético-política relacional, que entende os fenômenos entre as matérias como uma dimensão epistemológica fundamental. O convite é liberar a capacidade criativa da nossa imaginação para além das amarras da separação e da certeza. Esse debate se materializa na realização do projeto Emaranhada, que aconteceu entre 22 e 23, e envolveu artistas da cena, catadoras da COP Futuro e biólogos e educadores do Projeto Sá, além de cooperativas de pescadores e caranguejeiros parceiras da ONG. A cada encontro, um grupo de 12 artistas viveu um dia de trabalho com os coletivos, colaborando com o trabalho que eles já desenvolvem, ou seja, triando lixo, triando os materiais recicláveis na cooperativa, fazendo coleta de lixo no meio do manguezal da Guanabara. E depois foi o contrário. Propusemos nós, artistas, um dia de trabalho nosso, das artes da cena, com jogos e práticas psicofísicas. Aí um pouquinho desse segundo dia na COP Futuro, aqui já com o pessoal do manguezal, a ONG e as cooperativas caranguejeiras e de pescadores. O capítulo apresenta também uma reflexão sobre a estética relacional
proposta pelo crítico Nicolas Bourriot, e a crítica feita a Bourriot pela historiadora da arte Claire Bishop, para quem é preciso analisar não só a forma pela qual artistas abrem espaços de relação, mas, sobretudo, a qualidade dessas relações e de que forma elas revelam ou subvertem os nossos antagonismos sociais. E aqui eu acrescentaria, por que não, também os nossos antagonismos ecológicos. Eu partilho, então, o trabalho da performer e teórica da performance, Eleonora Fabião, com ações interinstitucionais que ela realizou com servidores públicos, bambus e cadeiras nos últimos anos. Na leitura do teórico da performance André Lepec, o trabalho de Fabião carrega uma dimensão de proliferação necessária à arte da performance em tempos necropolíticos de destruição. Essa noção de proliferação é fundamental para pensar os trabalhos da pesquisa. No último capítulo, eu partilho, então, Mistão, espetáculo itinerante que aconteceu em parques públicos da Zona Norte do Rio. A peça nasceu de uma série de oficinas de criação realizadas entre 23 e 24 no galpão da COP Futuro e em espaços culturais da cidade. Na peça, 3 catadoras da COP Futuro e 2 atrizes do Teatro Caminho dançam, fazem música, contam histórias e constroem esculturas e formas com quilos de plásticos, sucatas, vidros e papelões. Eu penso, então, o Mistão a partir da ecologia decolonial proposta pelo cientista político caribenho Malcolm Ferdinand. O Ferdinand diz que a modernidade é marcada por uma fratura colonial e ambiental. Enquanto o céu está caindo, muitas vezes vemos uma narrativa sobre a crise ecossistêmica da Terra que apaga a história colonial e a sua racionalidade destrutiva, e vice-versa. Mas a devastação ecológica da Terra e a violência contra povos racializados são parte de uma mesma história, que aqui nas Américas tem início em 1492 com a invasão europeia e depois se firma no sistema da plantation colonial, latifúndio, monocultura e mão de obra escravizada africana ou indígena para atender os interesses estrangeiros, monocultura, latifúndio e escravidão. Não é possível, diz o Ferdinand, pensar as questões ecológicas isoladas da história das relações humanas. Não há separação entre natureza e cultura. Para pensar essa fratura no contexto das artes, eu trago as obras do artista macuxe Jaider Isbel, cujo trabalho inspira uma poético-político em que a reunião das diferenças, no lugar de ser motivo para separação, exponencia a força vibracional do conjunto. Isbel e a arte indígena contemporânea fazem um feitiço contracolonial e firmam chão para uma poético-política de um sujeito coletivo. Mistão, como aprendemos com as catadoras, é um grupo de plásticos com formas, tamanhos, cores e texturas diferentes que são triados e vendidos juntos. O Mistão aceita todas, explicou uma vez a Marilza Mendes, que é essa que está falando no microfone, a mais antiga das 3 catadoras da peça, com 67 anos. No Mistão, assim como nas telas e nas curadorias do Isbel, a diferença é fecunda. Fazer Mistão é descobrir como um grupo de artistas da cena pode trabalhar com um coletivo de mulheres que está na linha de frente da queda do céu, cuidando dos nossos lixos. Temos muito a aprender e a oferecer. Bag é como chamamos os grandes sacos de uma espécie de juta sintética branca, são sacos de 1.000 litros, onde as catadoras triam os materiais na cooperativa. Eu gosto de pensar essa pesquisa como uma bag de Mistão. Conceitos teóricos, trabalhos de arte, jogos, histórias, conversas, dramaturgias, diários, fotografias e vídeos, chacoalhando para contar a história de uma pesquisa multissaberes e multiespécies. Eu aprendi que as artes da cena
oferecem um conjunto de práticas e modos de pensar que são um campo fértil para a mistura de saberes, de espécies e de matérias. São modos de sensibilidade, são modos de relação, de composição, de experimentação que são energizados pela diferença. Na cena, no jogo, no vídeo e na performance, a diferença é fecunda. Ela faz mais vida, como no bag de mistão. Eu fico... bom, aqui rapidamente só o nome do pessoal que me acompanha junto dessa partilha com vocês. As artistas, as catadoras da Copo Futuro, o pessoal do Projeto Sá, as cooperativas de pescadores e caranguejeiros, o pessoal da Escola Estadual Ilka de Araújo Peçanha, o pessoal do Ciclo Orgânico, da Ciclos Ambiental. Eu fico muito honrado de estar aqui na Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, partilhando uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, abrindo espaço de contato entre essas instituições com vocês. Salve a Universidade Pública e Gratuita, salve a pesquisa em arte no Brasil, salve os seres da floresta, os povos da mata. Muito obrigado.